Pensando então na carta também no novo modelo, ou num formato, né, numa linguagem aí mais atual, quando foi a última que você recebeu com esse sentido e teor da pessoa amada ou da pessoa que você gosta? Quando foi a última vez? Faz tempo? Falado não, escrito. Pode ser bilhetinho. Um casal aqui então? Futura família? Semana passada? Quem escreveu para quem? E ela não escreveu para você? Ainda não? Semana passada, quando foi isso? Terça-feira da semana passada. Então, casalzinho jovem, né? Terça-feira da semana passada. Alguém mais? Quanto tempo faz que a gente não recebe uma carta, umas palavras de quem a gente gosta, de quem a gente ama? Não estou falando de pessoa estranha, não. Estou falando de quem a gente gosta, de quem está com a gente. De repente, quem vive comigo, com você, 24, 30 horas, né, segundo os bancos aí, já aumentaram. Quanto tempo faz que a gente não recebe uma palavra? Vamos ser sinceros aí, deixando o casal, deixando ele aqui, né, de fora. Quanto tempo faz? Eu também não me lembro. Você lembra? Você gostaria de receber essa carta? Você não gostaria de receber essa carta de alguém que te ama? Irmãos, o que está acontecendo com a gente? Quanto tempo faz que os pais não têm recebido uma carta dos filhos? Quanto tempo faz que os filhos não têm recebido uma cartinha dos pais? Quanto tempo faz que o esposo ou a esposa, os noivos, namorado, não têm mandado uma cartinha? Se é um formato novo, e-mail, torpedo, né, nas nuvens, enfim. Quanto tempo faz? O que está acontecendo com a gente, então? Aonde está, se podemos chamar de limitação nossa? Olha quem nós somos. Olha o que nós temos. Olha as condições. Por que que uma coisa tão básica como essa vai ficando para trás? Ou, de forma secundária? Ah, mas eu tenho falado. Bom, que bom. Mas vamos fazer uma cartinha. Se pode ser por e-mail também. Mas vamos colocar a quem a gente quer bem. E vamos colocar que sou eu que estou mandando. Somos nós que estamos mandando. Eu acho que isso, em algum momento, isso trará para a gente um alívio muito grande. Um reconhecimento muito grande. Uma alegria muito grande. A gente está junto. Mas parece que às vezes estamos tão distantes. A gente sabe, a gente tem conteúdo, a gente tem recursos, tem condições, e porque uma coisa tão simples como essa, às vezes passa despercebido. Vocês querem receber uma carta dessa? Eu quero. Pode mandar. Eu gostaria. E vou responder à altura. Se você me mandar uma carta, eu vou responder à altura.
O nosso compromisso dessa semana será isso. Uma carta, uma mensagem para alguém que a gente gosta, para alguém que a gente quer bem. Domingo que vem, o culto do amor, dos namorados, das famílias. A gente pode revelar algumas coisas aqui, se alguém assim quiser. Algumas palavras são mais do que palavras. Paulo escreveu uma carta a algumas pessoas no primeiro século, a primeira carta aos Coríntios. Paulo escreveu porque ele aprendeu a amar aquelas pessoas. Por isso que ele escreveu. Porque Paulo tinha o amor de Cristo na sua vida. A Keila parece que mencionou isso, mas ele diz nessa carta: o amor de Deus me constrange. Eu não consigo não manifestá-lo. Eu não consigo deixar ele parado, porque o amor o amor é tudo isso que a gente já leu e tudo isso que a gente sabe. E eu queria lembrar desse amor, que ele não fique, ou que ele não passe despercebido. Eu queria lembrar que Paulo, quando escreve a sua carta aos Coríntios, no capítulo 3, no verso 1 a 3, quando ele nos chama a atenção para isso. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, de 1 a 3, que diz assim: começamos porventura outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros ou de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Por isso que Paulo escreve essa carta. A palavrinha-chave que está no versículo 1 do capítulo 3 da segunda carta é: ou temos necessidade? Você não tem necessidade em algum momento de ouvir o que a pessoa amada tem a dizer a respeito de você? Quanto tempo às vezes faz isso? De repente foi agora, antes do culto. De repente foi terça-feira passada. Mas de repente passou-se tão rápido. E nós esquecemos dessa necessidade de a gente estar recomendando uns aos outros. Como é bom você. Como você faz bem para mim. Como é saudável falar com você. Como é importante ouvir você. O que tem acontecido? Somos cartas de recomendação uns para os outros. Paulo escreve essa carta sabendo para quem escreve. Ele está escrevendo para pessoas que ele ama. Para pessoas que o amor de Deus o fez conhecer. Pessoas que para ele são importantes. Por quê? Porque o que está escrito no seu coração, o que está escrito no meu coração, não fui eu que escrevi. Não foi você que escreveu. Se a gente observar bem no versículo 3, foi escrito pelo Espírito de Deus e foi escrito por Cristo. Então devemos ter muita coisa boa, né? Além da nossa formação,
além da nossa educação, além do nosso temperamento, além do nosso gênero, além de tudo aquilo que temos de bom e de melhor, temos ainda algo mais a oferecer um para o outro. Paulo faz questão de dizer que aquilo que está escrito em mim, está escrito em você, é propósito de Deus, é o amor imensurável de Deus. É isso que ele gostaria que os irmãos corintianos, daquela época, entendessem. Que a vida deles foram escritas pela vontade de Deus. Eu não estaria aqui, irmãos. Você não estaria aqui se não fosse a vontade de Deus. É fato. É fato. A vontade de Deus é isso, que nós estejamos escrevendo uns aos outros sobre o amor de Deus, como que o amor de Deus está nos moldando, como que o amor de Deus ele está dando para nós a sustentação da nossa relação, da nossa vida, como que o amor de Deus nos dá a segurança, como que o amor de Deus nos tira o medo, como que o amor de Deus nos faz ser mais homens, mais mulheres, mais família, mais irmãos. A gente só escreve algumas coisas para algumas pessoas. Por isso a carta de Paulo aos Coríntios ela é ímpar. Porque algumas coisas que estão aqui não estão em outras cartas. Porque são para elas. E sendo para elas, deveriam essas palavras chegar ao seu destino final. Chegar aos corações daqueles irmãos e fazê-los entender também o quanto eles são importantes para Deus. Por exemplo, no capítulo 10, rapidinho aí na segunda carta, no capítulo 10, no verso 10 e 11, olha que coisa legal que Paulo menciona a respeito disso. Capítulo 10, verso 10 e 11. As cartas com efeito dizem, são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca e a palavra desprezível. Considere o tal isto, que o que somos na palavra, por cartas, estando ausente, tal seremos em atos, quando presentes. É muito bom escrever para vocês. Às vezes as palavras são muito... Nossa, mas é a mesma pessoa que está escrevendo? Palavras gravíssimas. Um vocabulário aqui não comum na relação, mas na carta foi possível escrever isso, daquele jeitinho que só você entende e que só eu entendo. Às vezes palavras são muito fortes, parece meio dura, parece o pai chamando a atenção do filho, parece alguém chamando para a gente pontuar alguma coisa importante. Paulo está dizendo, é muito bom escrever para vocês. É muito bom relatar para vocês o que eu estou sentindo agora, nesse momento, sabendo quem são vocês, sabendo do que vocês estão passando. Mas ele diz, é muito melhor estar junto. É muito melhor. E estar junto e escrever junto é melhor ainda. Quantas mães estão pintando o desenho que foi recebido no Dia das Mães? Quantas mães que receberam estão pintando? Legal. Continue pintando. E continue pedindo que outros possam também ajudar vocês a pintar. Vamos recomendar uns aos outros. Vamos falar uns aos outros. Vamos fazer com que as palavras encontrem mais sentido. Eu quero o meu filho comigo.
Eu quero o meu pai comigo, eu quero minha esposa comigo, eu quero meu esposo comigo, eu quero meu irmão comigo, eu quero a família comigo. Vamos verbalizar mais isso. Mas vamos não só verbalizar, vamos aproveitar e mostrar o quanto isso é bom. O quanto é bom estar com quem a gente ama, a quem a gente quer bem. Porque um dia isso acaba. Um dia haverá rupturas por necessidades e decisões da vida. Os lares, as famílias mudarão o seu formato. Sem falar das lacunas que muitas vezes podem acontecer por coisas inesperadas, por doenças fatais, por acidentes fatais, por circunstâncias não planejadas da vida. Vamos aproveitar o máximo de tempo que nós temos, porque o tempo não volta mais. O que passou, passou. Agora, o nosso tempo é muito mais precioso ainda, porque é o tempo de Deus. É o nosso tempo cronológico conduzido agora por um novo formato. É o tempo de Deus, é o tempo da manifestação de Deus na minha vida, na sua vida, nas nossas vidas. É o tempo oportuno para a gente mostrar a esse mundo, às pessoas, o quanto a vida pode ser boa. Ainda que tudo diga o contrário, ainda que todos não acreditem nisso, nós estamos na contramão da história, é fato, é verdade. Porque nós somos cristãos. Porque nós somos homens e mulheres e famílias que acreditam no amor, que fomos amados, que amamos. Quantas surpresas quando nós simplesmente dizemos obrigado, quando nós somos mais educados, quando nós somos justos, quando nós somos verdadeiros e sinceros. Quantas surpresas nesse mundo, por quê? Simples fato, porque não entendem o amor de Deus. Somos cartas escritas para mostrar muito mais. Talvez um pouquinho disso que está no capítulo 6, do versículo 4 a 10. Quem sabe a gente aproveita essa relação e a gente começa agora a catalogar nas nossas vidas, na minha, na sua, nas nossas, o que nós poderíamos já dizer de nós, o que nós já passamos, o que nós já enfrentamos, as nossas experiências, o que já podemos falar sem precisar agora muito tempo, mas nós podemos dizer porque isso faz parte, isso corre nas nossas veias, as cicatrizes estão marcadas em nós. Capítulo 6 de Paulo, versículo 4 a 10. Pelo contrário, em tudo, podemos nos recomendar em tudo, e ele vai dizendo o quê? Em tudo recomendando-nos a nós mesmos, como ministros, como servidores de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra e por desonra, por infame e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, entretanto bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo e contudo, eis que vivemos como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Isso é amor. Quem ama se submete a tudo isso e não espera nada de volta. Porque Paulo vai dizer, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então a gente pode nos recomendar. A carta faz isso. A carta tem essa função. A carta tem esse propósito. A carta tem essa finalidade
de acentuar aquilo que nós somos para o outro, para a outra. Aquilo que nós estamos sentindo, nós conseguimos colocar no papel. Nós conseguimos traduzir em letras, em palavras. Nós conseguimos ser mais românticos, mais poéticos. Nós conseguimos, de fato, de repente, mostrar o que nós estamos sentindo, porque às vezes, juntos, a gente não consegue. Em função do horário, eu não quero ir além daquilo que nós fazemos sempre, respeitando também a todos aqui. Eu vou deixar uma parte para depois e dizer aquilo que Paulo disse no versículo 3. Se a primeira palavra-chave no 3:1, temos necessidades? Sim, temos necessidades uns dos outros. Carecemos uns dos outros. Precisamos uns dos outros. Por isso, vamos escrever mais uns aos outros. Vamos lembrar mais uns dos outros. Não por interesse, simplesmente, mas por causa do amor de Deus. Porque nós somos um. Porque nós somos membros uns dos outros. E porque isso faz bem para você. Se isso faz bem para você, faz bem para mim também. E vice-versa. É essa a lógica de Deus. Por isso somos um. O que dói em você também dói em mim. Ainda que eu não saiba, ainda que você não saiba, alguma coisa pode doer. Se você se alegrar, eu também estarei contente e feliz pela sua alegria. Mas no capítulo 3, no verso 3, uma outra palavrinha-chave é aquilo que foi produzida pelo ministério, que foi produzida pelo serviço de alguém. Quando alguém faz uma coisa boa para a gente, nós nunca mais esqueceremos. Nunca mais. Porque o que você faz de bom é bom demais. Paulo está lembrando aos coríntios. Como que vocês foram servidos por Deus? Parece que muitas vezes nós não paramos para admirar, podemos dizer assim, o nosso vocabulário, a nossa língua, a nossa etimologia da palavra, quando Paulo está dizendo que nós fomos servidos por Deus. Deus falou com alguém, Deus moveu alguém, e esse alguém chegou até mim, até você, e nos serviu com o melhor que tinha do amor de Deus. Mostrou para nós quem Ele era, o que Ele fez. Trouxe para nós o melhor conteúdo da vida. Trouxe para nós a certeza de uma vida melhor aqui nesse mundo e a vida eterna. Eu pergunto, quem foi? O quantos foram as pessoas que Deus bondosamente trouxe até mim, até você, que nos serviram do bom e do melhor de Deus? O que fazemos com os nossos filhos? Fazemos do bom e do melhor, mas desse bom e do melhor tem que estar incluído Jesus. Que eles também façam isso, que eles também entendam isso, que eles também façam isso com os seus próximos. Paulo está dizendo, muitas vezes nós esquecemos de toda a história que Deus moveu, que Deus construiu, para que eu tivesse a esperança de uma vida nova. De estar aqui hoje falando o que estou falando. E Paulo não deixa dúvidas de algumas coisas. Precisamos lembrar quem foi os nossos pais e mães espirituais. Isso faz bem para a nossa vida. Isso dá segurança para a gente. Quando tivermos dúvidas, quando tivermos alguns questionamentos, quando passarmos por algumas necessidades, a gente sabe o endereço,
a gente sabe o nome, a gente sabe a quem recorrer. Por isso a igreja é importante. Por isso nós somos importantes uns para os outros. Mas Paulo lembra algumas coisas finais que eu considero importante também para nós aqui hoje. Paulo acentua no capítulo 12 a sua experiência pessoal, coisa que ele não fala em nenhum outro lugar, coisa que ele não conta para nenhuma outras pessoas de outras igrejas, mas ele faz questão de contar para essa igreja de Corinto. A sua experiência pessoal, a sua experiência espiritual com Deus, coisa muito íntima dele, coisa que ele não disse para ninguém. Aliás, ele falou assim, também não vou contar tudo. O negócio é tão bom, a vida com Deus é tão boa, os mistérios de Deus são tão grandes e maravilhosos, que no capítulo 12, a gente pode olhar rapidamente, ele vai dizer assim, tem coisas que é bom nem falar, viu? Talvez vocês nem vão acreditar. O que nós podemos conhecer de Deus? Palavras que não se traduz. Que honra, que privilégio que Paulo teve. Quando se alguém questiona, ele fala assim, não, mas eu também tive isso. Eu também tenho experiência para contar. Se eu quiser contar, eu faço isso, mas ele faz questão no capítulo 12, no versículo 6, de dizer assim, pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, ignorante, porque direi a verdade. Mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. É suficiente o que vocês veem em mim, é suficiente o que vocês têm ouvido de mim. Mas se precisar, eu tenho coisas maravilhosas para dizer a respeito de Deus. Que Deus é esse? Coisas que às vezes nós dizemos só para quem nós amamos. Na mais pura intimidade, Deus mostra para Paulo a sua grandeza. Quem Ele é. Talvez nos momentos mais íntimos nossos de seres humanos, nós haveremos de aprender coisas maravilhosas. É isso que Paulo está lembrando. E Paulo vai além disso. No capítulo 11, ele vai discorrer a sua experiência pessoal. Não precisamos ler tudo isso. Mas no capítulo 12, na continuidade daquilo que falamos aqui, ele diz, tira, estou com incômodo, tem alguma coisa que não está bem, tira. E ele vai lembrar aquela igreja, tem coisas que parece que vão nos acompanhar a vida toda. Mas a solução está aqui. Olha o que você tem. Olha o que é possível. A minha graça te basta. E o meu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quando temos necessidades, quando temos a quem recorrer, façamos isso. Pois quando eu sou fraco, é que eu entendo que com Deus estou um pouco mais forte. Paulo vai lembrar outra coisa importante para a gente finalizar no capítulo 2. Capítulo 2, verso 14. O que ele quer manifestar o seu cheiro, a sua fragrância, daquilo que a gente conhece a respeito dele. O que nós conhecemos a respeito de Deus, vamos deixar com que todo mundo possa cheirar em nós. Que bom. Que bom que o teu cheiro é bom. Que a gente possa fazer com que o mundo possa encontrar esse cheiro.
E Paulo vai dizer: nós não mercadejamos a palavra, nós não adulteramos a palavra, nós apenas vivemos a palavra. Que o meu cheiro de vida cristã, que o seu cheiro de vida cristã possa contribuir para que a vida seja mais e seja melhor, hoje e sempre. Amém. Não vamos esquecer, desafio da semana, escrevemos a quem a gente quer bem, a quem a gente ama, e vamos corresponder isso à altura. Não no número de linha necessariamente, mas de conteúdo, de palavra, de gratidão. Cantemos mais um hino? Julinho nos ajude, hein?